No dia 31 de outubro, no Museu de Artes Nacionais de Okutabe, Slur aplicará o seu maior ato de maldade contra aquela sociedade, transformando a sua revolução em realidade dentro do Japão. Sim, meus queridos, Slur colocará todos os seus planos em prática, simplesmente querendo acabar com o líder da JA, o atual presidente Asaki, o seu irmão, como um intuito de vingança e, ao que parece, Rion Akao, em certa medida, concordou com ele e com esse plano. Por isso, vamos direto para o capítulo 132, porque eu sei que vocês já estão curiosos e vamos conferir tudo que rolou, beleza? Vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Sakamoto Days, e dessa vez o capítulo 132. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo porque o negócio tá bom. E eu acho que a Rion Akao, em certa medida, concordou com o Slur, mas não concordou com todas as palavrinhas que estavam no contrato, ou então no acordo firmado entre os dois. E bom, gente, logo no início do nosso capítulo nós vemos ali um flashback onde o Kashima estava explicando que ele via com frequência de noite sempre o Slur conversando com uma outra pessoa dentro da sua própria mente. Um bom detalhe é que o Slur naquela conversa ele diz pra pessoa, no caso seria a Rion Akao, não ficar tão brava. E a todo momento ele pede desculpas e diz que aquilo tudo acabará em breve. E então, finalmente, ela poderá ser, e aí a gente não sabe, provavelmente poderá ser livre, sair diretamente da mente do Slur e ele parar de ter aquela famosa dupla personalidade. Provavelmente. Parece que Rion Akao, claro, acabou morrendo, ela vive, entre aspas, dentro do Slur, mas como ela tinha um pensamento diferente do dele, provavelmente é uma briga interna na própria consciência do próprio Slur, e não necessariamente Rion Akao que vive naquele local. E o único jeito dele ser livre dela, vamos dizer assim, ou se você quiser colocar como ela ser livre dele, então ela vai sair daquele corpo, tecnicamente falando, e ir pro céu e morrer de vez, simplesmente seria depois que o Slur terminasse ali todos os seus planos. Então, essas confusões na cabeça do Slur levaram o Kashima a imaginar que tinha uma outra pessoa falando com ele, por isso que ele armou toda aquela missão dentro do laboratório para que o Shin acabasse lendo a mente do próprio Slur. Mas o Sakamoto e o pessoal estragou tudo aquilo e bom, agora nós sabemos que Rion Akao está na mente do Slur, ou pelo menos é uma personalidade criada pelo próprio Slur a partir do que ele conhecia Rion Akao, lembrando que eles conviveram provavelmente um tempo juntos, porque depois que ela vai atrás dele, demora cerca de, não sei se foi 3 anos ou 1 ano, agora eu não tô lembrando direito, mas demorou um tempo para eles encontrarem o corpo da Rion Akao e o próprio Slur, então eles conviveram durante um tempo juntos. E aí pode ter rolado muita coisa. Bom, de toda forma, eles continuam ali a sua conversa e a gente entende um pouquinho mais sobre os ideais de justiça do próprio Kashima, dizendo que ignorar o mal é fazer o mal, o que é uma visão um tanto quanto interessante e que o Slur concordou ali com o próprio Kashima e deu suporte para toda essa ideia de justiça, e por isso que foi a única pessoa que conseguiu compreender de verdade o que ele estava dizendo, coisa que muitos outros não compreenderam. E aí eu acho que é interessante essa discussão sobre ignorar o mal é fazer o mal. Seria basicamente como, por exemplo, né, usar um exemplo aqui, seria como você ver uma pessoa, por exemplo, socando a outra e tudo no meio da rua e você praticamente não fazer nada, você só caminha em diante e deixa acontecer. Ou então, um exemplo mais claro aqui, que até mesmo pode ser encaixado como um crime, é quando uma pessoa atropela a outra, ela foge e você está passando de carro e você não presta socorro. Logicamente, você está deixando aquela pessoa morrer, entende? Mesmo que você não seja o culpado ou quem causou aquele mal para aquela pessoa. Não foi você que atropelou, não foi você que bateu o carro. Mas se você não prestar socorro, bom, é crime, pelo menos aqui no Brasil. Então, dito isso, ignorar o mal é fazer o mal? Bom, logicamente tem uma certa lógica aí do Kashima. E bom, eu sei que eu fui redundante nessa parte de logicamente, mas vocês entenderam. Só que para tudo isso eles teriam que extirpar, acabar, detonar com a JA, que é a Associação de Assassinos do Japão. Para isso eles precisariam
precisariam de alguns poucos sacrifícios. Só desses poucos sacrifícios, bom, acredito que as ideias de justiça do Kashima estão um tanto quanto tortas, mas nós vemos que o Slur, ele ultrapassou esses limites, porque já não se tratavam mais de pequenos sacrifícios, mas sim de toda uma sociedade, porque agora o objetivo dele é acabar com toda a sociedade comum, com toda aquela sociedade que eles têm dentro do Japão, e com isso o mal se estabeleceria a todo e qualquer ser humano ali dentro, os inocentes, os não inocentes e por aí vai. Seria um mundo muito injusto, vamos dizer assim. E aí ele acha que tudo aquilo é culpa de Rion Akao, que estava dentro da mente do Slur, fazendo ele pensar esse tipo de coisa. Mas provavelmente foi depois do Slur descobrir que o Asaki virou presidente da JA que ele pode ter mudado ali os seus planos. A gente sabe que o antigo presidente ele foi morto, o Yotsumura não conseguiu o proteger e que tudo isso não passava de um plano do próprio Asaki para se tornar presidente da JA, fazendo com que aquele local se tornasse o próprio antro da maldade, como o próprio Kashima acaba mencionando. Só que o Sakamoto diz que não tem nada disso, porque Rion Akao nem ligava para esse tipo de coisa, então meio que se dane, até porque ele conhecia muito bem Rion. E aí o Kashima olha pra cara do Sakamoto e fala, mas a gente não concorda de jeito nenhum, né? Tipo, eles não conseguem concordar ali nas formas de pensamento. Só que nesse momento eles percebem que Rion Akao talvez não seja inimiga, nem aliada, eles não sabem exatamente o que ela é, e como eles não têm prova de nada, essa não deve ser a discussão, e sim, nós temos que saber quem são os inimigos, quais armas eles portam, todo tipo de informação que o Kashima tem acerca dos aliados ali do Slur. Mas o Kashima não quer passar nenhuma dessas informações. Porém, a parte da Rion Akao é interessante, porque ela pode ser sim uma inimiga ou aliada. Eu acho que até certo momento ela não concordava com o Slur, mas ao ver que as pessoas queridas por ele, assim como ela tinha uma pessoa querida que ela cuidava, que era a Akira, ela vendo que eles dois eram bem parecidos, ela resolveu ajudar ele em certa medida, mas vendo que as suas medidas eram muito extremas, ela parou de concordar, eles tiveram aquela briga, ela acaba morrendo e aí ativa-se aquela dupla personalidade do Slur, que a gente ainda não tem confirmação se aquela era Rion Akao ou uma imagem, uma pessoa que Slur criou para suprimir ali o seu trauma de ter matado o Rion Akao, ou então Asaki ter matado o seu grande amor, o que fez com que ele ficasse birutinha das ideias. Lembrando que um trauma pode acontecer quando ocorre um evento muito grande dentro da cabeça da pessoa. Então talvez esse tenha sido o efeito. Então acho que a Rion, ela é tanto inimiga quanto aliada. Ela concorda em certos termos com o Slur, mas ao mesmo tempo também não concorda com o modo que ele faz as coisas. Então fica aí a dica, vamos ver se vocês vão acertar isso ou se eu vou acertar, o que a gente vai ter em Sakamoto. Porque, bom, o Amane fala lá pro Kashima, conta tudo aí, e aí o Kashima fala, não vou falar, não sou obrigado a falar tudo também, eu posso falar uma parte, tô sendo unido com vocês, mas tipo, não vou contar tudo. E aí o Amane fica puto da vida e fala assim, eu vou acabar com esse maluco, ou nós vamos entregar ele pra JA, ele tá lascado, e aí, mano, o Shin segura ele e fala, não suja o meu quarto, porque eles estão no quarto do Shin, que tem até um pôster ali da Tailândia que eles trouxeram. Bom, de toda forma, o Shin e o Sakamoto impedem e perguntam pro Kashima, tá, o que eles vão fazer de fato? E aí, o dia 31 de outubro vai ser o dia escolhido para esse caos todo acontecer. E 31 de outubro me lembra muito de Jujutsu Kaisen e de Shibuya. Será que Okutabe fica perto de Shibuya? Bom, eu não dei uma pesquisada. No dia 31 de outubro, no Museu de Artes Nacionais de Okutabe, vai ter ali uma exibição do século do mundo dos assassinos. Ou seja, vai ter ali um monte de armas, vai ter esqueletos das coisas, ou seja, todos os corpos, um monte de coisas sobre as coisas dos assassinos e tal, e vai ter ali naquele país, eles estão fazendo uma tour no mundo inteiro, vão trazer ali pro Japão, e não vai ser aberto só para assassinos, como também para pessoas comuns, ou seja, muitas pessoas inocentes vão visitar aquele local, assim como nós temos ali museus de tortura lá em Londres e tudo, que isso realmente é real. Bom, de toda forma, o Shin até pergunta, mas precisava de tudo isso? Mas se tem no mundo inteiro, por que não vai ter no Japão? Só que tem um detalhe, essa exibição, ela não é uma exibição qualquer, porque vai ter a presença ilustre de simplesmente Sei Asaki, e eu acho que ele mudou ali o nome dele porque seria Kei Asaki. Kei, no caso, Kei Uzuki, entendeu? Uzuki é o nome dele, sobrenome é Kei. E ele não faz muitas aparições em público e simplesmente é uma pessoa que gosta de objetos antiquados, objetos antigos. É um grande colecionador. E o Uzuki, no dia 31 de outubro, vai explodir tudo com todas as pessoas que estão lá dentro. Num horário de pico, por exemplo, 1000 pessoas podem acabar sendo mortas. É um ato de terrorismo. Bom, de toda forma ali, o Asaki vai estar lá. Já foi confirmado então pra gente que
que ele é o atual presidente. E por que isso é tão importante? Bom, é importante porque ele conseguiu o seu objetivo. Agora nós sabemos onde foi parar ali a JA e porque ela se degringolou no meio do caminho. Talvez até mesmo a Ordem consiga descobrir todas essas coisas através do Kindaka e tudo. Kindaka, que foi aquele personagem que quase morreu, que tá vegetando lá, que é amigo do Yotsumura, que é um dos primeiros ali a inaugurar a própria Ordem. Então nós já vemos aqui, como eu disse lá atrás, era tudo com o objetivo de vingança contra o seu irmão, pelo que o seu irmão fez. E eu acho que Rion Akao, ela fez amizade com todo esse pessoal do orfanato Aokamaru. Provavelmente ela foi uma das pessoas que acabou sendo morta em uma dessas brigas internas que eles tiveram. E dali em diante, o Keiuzuki passou a querer matar o seu irmão, adquiriu aquele trauma e eles carregam juntos um certo tipo de objetivo. Acredito até mesmo que Akira, bom, ela vai ser protegida a todo momento. Pode ser que no final desse arco tenhamos as principais mortes sendo do Asaki, que é o presidente da JA. Eu acredito que ele pode morrer nesse arco, ou então ele pode ficar vivo por um próximo arco. Mas uma certeza que eu quase tenho aqui é que Slur, junto com o Rion Akao, os dois morrerão em troca da vida de alguém. Pelo menos é isso que eu imagino. Claro, devemos ter outras mortes, provavelmente ali do grupo do próprio Slur, porque com toda certeza a Ordem quer dar algum tipo de troco. E o que vocês acham? Bom, de toda forma, trocando ali de cena, nós temos ali o Reisuke praticando ali os seus tiros. Só que dessa vez ele está errando todos, porque toda vez que ele está olhando ali no seu binóculo, ele acaba remetendo àquela imagem que ele teve na batalha contra Kumanome, quando ela desviou uma bala dele, ou seja, ele atirou, ele teoricamente seria o grande culpado, e atingindo uma outra pessoa, ele se sentiu o pior cara do mundo, porque ele atingiu uma pessoa inocente. E é aí então que ele fica pensando naquilo e não consegue atirar de jeito nenhum, não consegue fazer aquele tipo de coisa, tá lá num lixão aparentemente atirando, quando passa simplesmente um carro. E quem tá dentro desse carro? Os nossos personagens favoritos finalmente voltaram, como Nagumo, Shishiba e Osaragi. Eles pegaram ali o Reisuke para tirar algumas informações dos inimigos e dos líderes ali da gangue do Slur, daquele pessoal do Slur, já pedindo ali todas as suas informações e tal. O Reisuke fica assustado e nós conhecemos o Kamihate, pelo menos ainda sem rosto, mas pelo menos sabemos que ele é um sniper e ele faz parte da Ordem. E ele tá atirando no próprio pessoal da Ordem, provavelmente porque ele não quer que um outro sniper ocupe o seu lugar. É um cara ciumento e um cara muito recluso, segundo o que o próprio Shishiba diz. Só que ninguém nunca viu a face dele, então o cara deve ser muito bom. Apenas a Osaragi viu, só que o Shishiba falou que ela é mentirosa, então talvez ela não tenha visto assim. A gente sabe que ela é doidinha da cuca, né? Bom, de toda forma, eles querem essas informações do Reisuke e é ali que nós terminamos o capítulo. Gente, o capítulo terminou de uma forma muito legal, apresentando novamente o Shishiba, a Osaragi, o Nagumo. Eu gosto muito desses personagens, os personagens ali da Ordem, quando eles aparecem, são muito, mas muito bons. Eu não acho que nenhum deles vai morrer, tirando o Takamura. Provavelmente o Takamura ou esse Kamihate que acabou de aparecer, o Sniper, ele pode morrer, ou algum outro membro da Ordem, se tiver mais algum. Do que eu lembro, acho que só faltava o Kamihate, e ele está de volta no Japão, então ele estava em um outro local. Mas eu acredito que nenhum desses vai morrer, além do Takamura, que é um velhão, e provavelmente ele pode morrer. Mas esses são muito famosos lá em Sakamoto Days. A pesquisa de popularidade deles e tudo me indica que Shishiba, esse pessoal não deve morrer. Kumanome também não deve morrer. Apenas alguns outros ali da equipe do Slur, tudo, vai ter baixa de um lado e de outro e tal. E no final pode ser que o Asaki acabe morrendo, ou ele dure mais tempo para que o Sakamoto ele bata de frente com a própria JA. E aí num próximo arco nós vamos ter a união do Sakamoto com o pessoal, impedindo que a JA coloque o caos também naquele mundo, porque talvez os planos deles não sejam tão piores quanto do próprio Slur. Quem sabe? Bom, gostaria de saber a opinião de vocês. O Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo. Um beijo no coração. Fui, valeu.